Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Que tenham um bom dia hoje, né? Começo de semana, uma boa semana, né? Que seja uma semana abençoada, cheia de bênçãos, né? Na presença de Deus, que é o melhor. Hoje nós vamos falar de Êxodo, capítulo 3, que fala assim, sobre Moisés. Moisés apacenta o rebanho do Jetro, seu sogro, sacerdote em Mídia, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Esses 3 versos do capítulo 3 diz que Moisés apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, no deserto de Mídia, no Monte Horebe, ele viu uma sarça que não queimava e nem se consumia, Deus chamou Moisés no meio dessa sarça e se apresentou como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor revelou que tinha visto a aflição do povo de Israel no Egito, que o povo estava sofrendo muito, no Egito, e ele decidiu libertar o povo do Egito, conduzindo-os a uma terra boa e ampla, que mana leite e mel. E Deus escolheu Moisés para ser o libertador do povo diante de Faraó. E Moisés questionou sua própria capacidade e perguntou o nome de Deus. Por que ele perguntou o nome de Deus? Porque ele ficou em dúvida, Ele falou: eu não tenho capacidade, Então eu vou perguntar o nome de Deus, E perguntou o nome de Deus. E o que o Senhor respondeu para ele? Eu sou o que sou, e disse, E deveria apresentar-se assim aos filhos de Israel. Eu sou e me enviou a vós. O que Deus respondeu para Moisés, Eu sou o que eu sou, E mandou, quando ele chegasse lá, que ele falasse: eu sou, me enviou a vós, Que Deus garantiu que estaria com Moisés, Que os anciões de Israel ouviram que Faraó resistiria, mas com a mão poderosa o Senhor tiraria o povo do Egito, porque Deus estava vendo a aflição do povo dele, e o povo já não aguentava mais, o povo era escravidão, o povo trabalhava muito lá, Então, como Deus, Ele é bom, Ele viu que o povo estava sofrendo aflição, então Ele escolheu quem? Moisés, que Moisés viveu no meio deles, Não tinha, acho que não teve opção melhor, para libertar o povo do Egito. E Moisés achou que ele não tinha capacidade, E
ele começou a questionar Deus. Mas Deus sabe, né? Deus sabe da nossa vida, Deus sabe do nosso futuro, já está escrito. E ele, se Ele põe a gente para fazer alguma coisa, Ele sabe que nós somos capazes, né? E outra, o Senhor estava o tempo todo, né, com ele. A sua presença estava com Moisés, né? Então tudo ele orientando Moisés para salvar o povo do Egito. O Senhor também prometeu que os israelitas sairiam com riquezas, recebendo bens do Egito, né? Então, Moisés questionou, mas obedeceu. Obedeceu e foi fazer o que Deus mandou ele fazer, que era salvar o povo do Egito e da aflição que eles estavam sofrendo lá, né? Porque lá só foi escravidão. Com acho que na época, né? Ele só achou, como ele achou que ele era incapaz, ele teve medo, né? Como eu vou fazer isso? Mas o tempo todo a presença de Deus estava com ele, estava orientando ele como ele iria fazer para libertar o povo da aflição. Fácil não foi, né? Não foi fácil, porque Faraó ele resistiu o tempo todo, né? Que ele queria o quê? Segurar o povo do Egito, né? Para continuar na escravidão. Então ele resistia para libertar o povo. Mas como Deus já tinha todas as estratégias para tirar o povo do Egito, nada ia segurar, nem Faraó, nem nada, porque o Senhor é o Senhor, né? Quando Ele fala que vai fazer alguma coisa para o bem do seu povo, Ele vai fazer, Ele faz, né? Como Ele abriu o Mar Vermelho, né? Como Ele fez, né? Bastante, bastante coisas assim para ajudar, né? Ele, ele já sabia o que ele ia fazer, né? Então, foi aí que o povo conseguiu, né? Sair do Egito com a ajuda de Moisés e a ajuda do Senhor, que estava na frente para ajudar, né? Todo aquele povo lá, que acho que tinha já uns 400 anos no Egito, né? Trabalhando lá, de escravos, né? Então, povo de Deus, é só o Senhor mesmo, né, irmãos? Só o Senhor para quando a gente está em algum lugar que Deus vê que está judiando muito, que está colocando a pessoa como escravo, né? Deus dá um jeito de tirar a pessoa do lugar, não importa. Ele fala, não, chega. Ele vai lá com sua mão poderosa e tira a pessoa do lugar que ela está trabalhando de escravo, né? Ele cria uma estratégia e faz com que a pessoa saia do lugar. Então, assim como ele fez com o povo do Egito, ele faz com as pessoas de hoje, né? Porque o que está falando aqui na Bíblia a palavra era para aquela época e para hoje também, porque a palavra é viva. Você vê quantos anos a Bíblia está aqui, atualizadíssima, né?
Então, quando a gente precisa de alguma coisa, que a gente tem aflição, a gente tem que, irmãos, dobrar o joelho, clamar ao Senhor, que Ele vê nossa aflição e vem nos socorrer. Só Ele para nos ajudar. Viu, irmão? Você que está aí, né, desanimado, como eu vou fazer? É só clamar ao Senhor. Assim como Ele tirou o povo do Egito, que Ele viu a aflição, que Ele viu o desespero, que o povo já não aguentava mais trabalhar para Faraó, assim Ele faz com a gente. É só pegar e fazer oração, dobrar seu joelho, pegar a Bíblia, né? Que está aqui tudo, orações, está aqui, né? Como a gente pede o socorro para Deus, né? Então, é só em oração, irmãos. Você está em aflição, você ora, você dobra o seu joelho, você clama ao Senhor, que Ele não dorme 24 horas, Ele está ali, ó, para te socorrer, como Ele socorreu todo aquele povo. Então, clama ao Senhor, ore, porque Ele está o tempo todo ao nosso lado. E você pedindo socorro, Ele vem e nos ajuda. Dobrando o seu joelho, você pode ter certeza que você vai ter resposta do Senhor. E não temos outra pessoa para pedir socorro, é só mesmo o Senhor. Só mesmo o Senhor para nos ajudar e nos libertar das aflições que nós passamos, das angústias, né? Das opressão, só Ele para nos socorrer. Então, irmãos, a única saída é o Senhor. Então, clama ao Senhor que Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer. Então, essa palavra é o que quer dizer hoje, né, irmãos? Que Moisés liberta o povo do Egito, né? E leva o povo para uma terra que emana leite e mel. Então é o que eu tenho para falar hoje, irmãos, sobre essa palavra, né? Que é o que eu entendo, né? E é o que ela mostra que nós temos um único soberano, que é o único que nós podemos clamar e pedir socorro, que Ele vai nos atender. Dobre o seu joelho, clama ao Senhor, faça o seu jejum, que pode ter certeza que Ele vai estar aí para te socorrer. Amém, irmãos? É o que eu tenho para dizer hoje sobre essa palavra, é o que eu entendo, né? E é o que Deus está falando, viu? Então tenha um bom dia, uma boa semana, uma semana maravilhosa, né? Com a proteção de Deus e a presença de Deus. E clama ao Senhor que Ele irá te socorrer. Que tenha um dia abençoado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom dia para vocês.